Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E se você se encontra aqui conosco, é porque você procura matemática. Então, vamos nessa! E na aula de hoje, iremos estudar equações do segundo grau incompleta em que C é igual a zero. E com essa aula, espera-se que você resolva equações do segundo grau incompletas em que C é igual a zero e resolva problemas através de equações do segundo grau incompletas com C igual a zero. Em equações desse tipo, não se pode resolver apenas com o conceito das operações inversas. É preciso que você deixe a equação na forma ax² mais bx igual a zero e depois fatore o primeiro membro para só então resolvê-la. Veja os exemplos. Resolva as seguintes equações. x² menos 3x igual a zero. Repare que nós temos x nos dois termos do primeiro membro. Então, nós vamos colocar esse x em evidência. O que isso quer dizer? Que nós vamos colocar o x em destaque. Vamos destacar o x. Iremos colocar esse x multiplicando parênteses e dentro dos parênteses, nós vamos colocar o resultado da divisão de cada um dos termos pelo fator x que está em evidência. x² dividido por x é igual a x. E menos 3x dividido por x é menos 3. E isso é igual a zero. Repare que aqui nós temos uma multiplicação em que o seu produto, o resultado dessa multiplicação é zero. Para que isso aconteça, obrigatoriamente um dos seus fatores é igual a zero. Ou seja, ou o x é igual a zero, e nesse caso nós já temos uma raiz dessa equação, ou então o que está entre parênteses, que é o outro fator, x menos 3 é igual a zero. Nesse caso, passamos o 3 que está subtraindo no primeiro membro para o segundo membro na operação inversa. Então temos que x é igual a 3. E essa é a outra raiz dessa equação. Então o conjunto verdade dessa equação é 0 e 3. 2x² menos 8x igual a zero. Aqui também iremos colocar o x em evidência, dividir cada um dos termos pelo fator x, 2x² dividido por x igual a 2x, e menos 8x dividido por x, menos 8. Note que o 2 também é fator comum aos dois termos, porque 8 é igual a 2 vezes 4, mas para facilitar a vida, podemos colocar apenas o x em evidência. Novamente, temos aqui uma multiplicação em que o produto é igual a zero. Então, ou o x é igual a zero, ou então o 2x menos 8 é que é igual a zero. Nesse caso, passamos o 8, que está subtraindo no primeiro membro para o segundo membro na operação inversa, e o 2 que está multiplicando, passaremos também na operação inversa, e então ele passa dividindo. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, o conjunto verdade dessa equação é 0 e 4. 3x² igual a 4x. Note que aqui não está na forma ax² mais bx igual a zero. Então nós temos que passar o 4 que está no primeiro membro para o segundo membro na operação inversa. Então ficaremos com 3x² menos 4x igual a zero. E agora sim, colocamos o x em evidência, dividimos 3x² por x e encontramos 3x, e menos 4x dividido por x igual a menos 4. Ou x é igual a zero, ou então é o 3x menos 4 que é igual a zero. Passando o 4 para o segundo membro, ficamos com 3x igual a 4. O 3 que está multiplicando passa dividindo e ficamos com x igual a 4 terços. Então o conjunto verdade dessa equação é igual a 0 e 4 terços. Pensei em um número, elevei-o ao quadrado e obtive um valor igual ao seu dobro. Em que número pensei? Aqui vamos reler a questão, passando já para a linguagem matemática. Pensei em um número. Se eu não sei qual é o número, eu uso x para representá-lo. Elevei-o ao quadrado, ou seja, esse x tem expoente 2, e obtive um valor é igual ao seu dobro. O dobro é 2 vezes e 2 vezes o próprio número, 2x. Passamos esse 2x que está no segundo membro para o primeiro membro na operação inversa. Ficamos então com x² menos 2x igual a zero, já que não ficou nada no segundo membro. Colocamos esse x em evidência.
Dividimos x ao quadrado por x, encontramos x. E menos 2x dividido por x igual a menos 2. Ou x é igual a zero, ou então é o x menos 2 que é igual a zero. E nesse caso, x é igual a 2. Então, ou eu pensei no zero, ou pensei no 2. E vamos para um último exemplo. Qual é o número que, multiplicado pelo resultado da subtração de sua metade por 25, resulta em zero? Como no exemplo anterior, vamos reler a questão e já passar para a linguagem matemática. Qual é o número? Então esse número é x. Repare que aqui diz que esse número vai ser multiplicado pelo resultado de uma subtração. Então primeiro eu tenho que resolver a subtração para depois multiplicar por x. Nesse caso, essa subtração virá entre parênteses. E a subtração de quem? De sua metade, da metade de x, ou seja, x dividido por 2, e por 25. E o resultado dessa multiplicação, então, será igual a zero. Aqui a multiplicação está dando zero, então ou o x é igual a zero, ou então o x sobre 2 menos o 25 é que é igual a zero. Nesse caso, o x sobre 2 permanece no primeiro membro e o 25 que está subtraindo passa somando, e esse 2 que está dividindo passa para o segundo membro na operação inversa multiplicando. Então x é igual a 25 vezes 2, que dará 50. Então esse número ou é o zero ou é o 50. Você viu a teoria, agora pratique. Faça o máximo de exercícios possível. Quanto mais exercícios você fizer, melhor. Maior será o seu aprendizado. E aí, gostou dessa aula? Então vá lá embaixo e dê aquele joinha. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e se inscreva. E se quiser ficar sabendo em primeira mão toda vez que sair um novo vídeo, clique no sininho lá embaixo. Assim você será avisado toda vez que postarmos uma nova videoaula por aqui. Na próxima aula, estudaremos a forma geral e equações do segundo grau completas. Bons estudos e até a próxima!